nota, Caetano, até vou aproveitar aqui, porque está começando a gravação, né? Te agradecer novamente. Só lembrá-los aí das anotações, né? Para ficar como a presença e a atividade. Pode seguir, pode seguir. Mas se Então, tiver. Você não está vendo, né? É só alguém que o falou Mickey para não mim. deixa eu ver. Se não, anota também aí a pergunta e ao final aí a gente discute, né? Tá ótimo. Bom, como eu não estou me vendo, ó, eu estou bonito, estou bem penteado, está bem? Está ótimo. Vamos lá. Então, olha, nós estamos falando de marketing, nós estamos falando de inovação em marketing, nós estamos falando de estratégia em marketing, nós vamos falar também do mix de marketing. Tá? E é muito importante você conhecer hoje, através de dados, como nós já falamos, né? Quais são os consumidores, os clientes que nós servimos hoje, como é que eles vão ser no futuro. E isso está mudando. Tá? Assim, eu não diria que muda substancialmente o comportamento do cliente com relação aos critérios de decisão de compra, mas muda a importância ou a prioridade dos critérios de decisão de compra. E isso pode ser uma mudança fundamental. Quais canais hoje nós atendemos nossos clientes? Quais distribuidores? Quais lojas? Como é que vão ser essas lojas no futuro? Está mudando, e está mudando substancialmente. Veja até o que está acontecendo com Americanas e com Magazine Luiza. Esses caras esqueceram de um ponto fundamental, investir mais em duas coisas que eram extremamente importantes para esse setor, e é ainda. E agora a Magazine Luiza se tocou e anunciou investir em tecnologia. Tecnologia para quê? Receber o pedido, processar o pedido o mais rápido possível, colocar esse pedido e essa mercadoria em algum transporte e chegar rapidamente na casa do cliente. Então, não é só a tecnologia para fazer isso rápido, mas também na logística. Porque a Magazine Luiza, quando falou tempos atrás, uma ação estratégica, compra pela internet, retira na loja, isso foi uma coisa absurda. Não era isso que os clientes queriam e não é isso que eles querem. Eles querem comprar em casa e receber em casa o mais rápido possível. Quem faz isso bem? Amazon e Mercado Livre. Mercado Livre é uma empresa argentina, ok? E o Mercado Livre a Amazon é americana, né? Eu acho que é o capital americano. Enfim, eles não investiram, eles não começaram a perceber, poxa, vai mudar. Nós, como canal de distribuição, estamos mudando. Eles continuaram investindo. Claro, a Americana tem ainda problemas financeiros maiores ainda que isso, tá? Mas a Magazine Luiza continua investindo em grandes lojas, né, físicas. Né? Então, quer dizer, é insano, né, isso, mas está mudando. Quem são os nossos concorrentes hoje? Quem serão os nossos concorrentes no futuro? Está mudando também, né? Se os canais estão mudando, imagine os concorrentes estão mudando. Okay? Como agregamos valor aos nossos clientes hoje, como nós vamos agregar valor no futuro? E agregar valor do cliente é conhecer problemas, insatisfações, necessidades, desejos que eles têm e linkar isso com a nossa capacidade de oferecer isso a eles. Tá? Isso é criar valor para o cliente e vantagem competitiva para vocês. Quais as fontes dos nossos recursos para investimento hoje? Quais serão no futuro? Está alterando também. Quais as habilidades ou capacidades nos tornam únicos hoje, originais, e quais habilidades ou capacidades vão nos tornar únicos no futuro? Se você não entender essas coisas, não tiver resposta para tudo isso, o profissional de marketing que não tiver, ele não está fazendo uma boa análise de mercado e não tem dados importantes para analisar, ou está deixando alguma coisa para trás, ok? Então, tem que pensar nisso, tá? E, claro, nós estamos falando de estratégia, é legal ler um livro aí, o Safari de Estratégia, do Witzenberg, onde ele explica, né, as 12 escolas estratégicas, né, desde o início delas, que é a escola do design, em 1950, a escola da estratégia empresarial começa em 1950, com a escola do design, onde tem lá o SWOT, né, fazer os cruzamentos de oportunidades com fortalezas, ameaça com fragilidades. Ameaça com fragilidade é o seu controle dos riscos. E a oportunidades com fortaleza é o seu foco estratégico. Então, começou lá em 1950, passa por uma série de escolas, e hoje nós temos duas importantes. A Escola das Capacidades Dinâmicas, é mais recente, e as escolas descritivas, ou seja, as organizações
os comportamentos das organizações. Tá? Então, seria organizações com comportamentos que beiram os comportamentos humanos mesmo. Tá? Então, quer dizer, essas duas escolas, vocês vão ouvir falar muito, e eu vou mostrar talvez alguma coisa aqui de capacidade dinâmica. Tá? Então, e tudo gira em torno disso. Ó. O lado da demanda, que é o que os clientes querem, o que eles desejam, quais são os problemas que ele tem, suas necessidades. Do outro lado é o lado da oferta, é como superar a competição. Quem são os concorrentes? Qual é a intensidade dessa competição e como eu consigo obter uma vantagem competitiva superior. Vocês vão ver que o SPERS é especialista nessas duas estratégias, que do lado da demanda, se você usar uma estratégia de segmentação de clientes, de canais, de mercado, você vai ter como compreender melhor as necessidades dos clientes. Do outro lado da oferta, se você tiver um projeto de posicionamento, segmentação é assim, ó, pegar um grupo heterogêneo de clientes da empresa e transformar em grupinhos menores e com mais homogêneo, né, entre os integrantes desses grupinhos em termos de desejos, necessidades e etc. Posicionamento poxa, como eu crio vantagem competitiva ocupando um espaço na mente dos consumidores. Se eu ocupar esse espaço e ser o primeiro e consolidar esse espaço, é muito difícil alguém superar isso. Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é o carro mais seguro que existe, qual é a marca de carro mais seguro que existe? Alguém quer gritar aí para mim? Qual é a marca de carro mais seguro? O que mais seguro? Volvo. Bom, a maioria responde isso. A maioria responde, de vez em quando a gente olha no ranking de carro mais seguro, não tem uma marca Volvo lá como primeiro ou segundo, tá? De vez em quando tem, mas não tem. Mas a Volvo sempre, na sua comunicação, no seu posicionamento, desenvolveu isso. Olha, você quer segurança? É Volvo. Tem um comercial da Volvo, que é uma menina, sei lá, de 18 anos de idade, está lá, câmera fechada, ele diz, olha, meu pai podia estar vivo se ele tivesse um Volvo. Ele sofreu um acidente e morreu. Se tivesse um Volvo, ele estaria vivo. Isso é muito forte. Isso era o tema do comercial dos caras. Tá? Então, é por isso. E tudo isso são fatores críticos de sucesso. Tá? Fator crítico de sucesso pode ser mudanças no mercado, pode ser não. O que é fator crítico de sucesso? São mudanças que estão acontecendo nos ambientes de mercado e que podem gerar impacto no seu negócio. Esses impactos podem ser positivos ou podem ser impactos negativos. Né? Então, você tem que saber analisar isso, porque se não souber, nós vamos ter problema. E marketing não é uma ciência pura, mas é uma ciência aplicada, que vem da economia, a gente empresta conceitos da economia para usar no marketing, empresta conceitos teóricos, né, e científicos da administração para usar no marketing, e principalmente das ciências do comportamento, antropologia, psicologia, sociologia e filosofia. Bom, isso aqui, antropologia, filosofia, sociologia, mede os comportamentos dos nossos clientes. E o nosso cliente está no DNA do marketing. Por exemplo, olha só o que é entender de comportamento. Vamos ver se dá para ouvir. Se não der, a gente manda o filme aí para o Sperson. Não tá tendo som, não, viu? Não, né? Então tá. Então Mas eu vou deixar, depois você passa aí para eles, tá? Tá bom. Ok? Esse só para explicar. Esse filme é um diálogo entre uma mãe e uma filha. A filha faz uma pergunta para a mãe dá uma explicação. Caetano, tem a legenda, não tem? É da outra. Tem. Pode colocar o vídeo que eles. Vamos ver. O que não tem a legenda, então depois você passa aí, porque eu acho que eu já te passei, certo? Então, peraí, ó. Então, vamos lá. É um diálogo. Aí vocês vão ver o seguinte, ó. Se eu não conhecer exatamente o que o cliente quer, eu vou errar muito em marketing, em comunicação e em vendas também, tá? Vamos lá. Tem legenda aí, dá para ver.
Então, vocês perceberam que esse diálogo, né, que poderia ser um diálogo de marketing, né, das comunicações de marketing com seus clientes, ou com o vendedor e diretamente com o seu cliente, né, e que a mãe deu uma explicação extremamente fabulosa, mas não era aquele problema, ela não conhecia o problema do cliente, ela conhecia a insatisfação, a dúvida do cliente, a filha dela, nesse caso, ela não conhecia. Isso a gente comete todo dia em marketing, esse erro, de pensar que entendeu o que o cliente quer, a necessidade dos seus problemas, e começar a explicar tudo o que a gente faz de melhor para ele. E o cliente nem vai ouvir, porque ele vai ficar, poxa, o que essa pessoa está me falando aqui nesse comercial, nessa comunicação, nessa estratégia, e que não é isso que eu quero, é outra coisa. Tá? Nós cometemos esse erro. Tá? Então, cuidado, a gente sempre tem que... E é sempre bom ter isso na cabeça. Ó. O que está acontecendo no ambiente de negócio? Eu tenho que entender essas mudanças. Essas mudanças podem causar impacto no meio ambiente e eu preciso ter ações estratégicas, pensar em algumas hipóteses estratégicas baseadas nas minhas capacidades para poder ajudar o cliente a se definir. Tudo bem isso aqui? E eu espero que vocês tenham bastante dúvidas aí para me perguntar daqui a pouco. Bom, e quais são esses ambientes? Está aqui, ó. São 4 ambientes. Nós temos o ambiente externo, ou o ambiente das variáveis incontroláveis, ou o ambiente PESTEL, tá? Que aqui tem essas dimensões: economia, demografia, tecnologia, político-legal, cultura, sociedade e recursos naturais. Essas variáveis são incontroláveis, mas nós precisamos conhecê-las. Conhecer o que está acontecendo nesse ambiente e quais os impactos no nosso negócio. Está lá, pode ser positivo ou negativo. Aí tem um outro ambiente que eu gosto de chamar de ambiente competitivo. Isso é tirado das 5 forças de Porter, que é a intensidade da rivalidade, os concorrentes, quem estão lá, novos entrantes, produtos substitutos, fornecedor e canal de distribuição. Né? Fornecedor e canal de distribuição, a gente mede aqui quais são os poderes de barganha desses camaradas, né? E o quanto eles estão se organizando. Né? E eles podem se organizar, têm suas estratégias também. E eles se organizam também de maneira para criar valor para eles também. E a gente está aqui no meio deles. Ok? Então, nós precisamos estar muito atentos, com muita informação nesse ambiente. Qualquer mudança aqui pode causar impactos no nosso negócio, nos nossos produtos, soluções, positivos ou negativos. Aí tem o ambiente do consumidor, como marketing. O cliente está no DNA, a gente separa o ambiente do consumidor para descobrir o quê? Seus comportamentos, seus valores, suas atitudes, suas decisões de compra e suas percepções. E, por fim, qualquer mudança aqui também causa impacto, positivo ou negativo. E, por fim, o ambiente interno, a nossa empresa, o quanto nós estamos preparados para lidar com os impactos positivos e com os impactos negativos. Quais são as habilidades e conhecimentos que a gente ainda precisa desenvolver? Tem 2 teorias aí, ó. Tem 2 escolas, né, científicas, capacidade dinâmica e recursos baseados em valor que vocês podem usar para poder medir essa capacidade de vocês. Bom, se essa conta tiver mais número positivo, evidentemente que a vantagem competitiva e a performance vão ser positivos. Se tem mais negativos, evidentemente que você não vai desenvolver vantagem competitiva e a sua performance pode ser muito ruim, qualquer que seja a performance, tá? Market share,
faturamento, margem, qualquer que for ela, ok? Então, é muito importante saber lidar com esses 4 ambientes, tá? E nós estamos na pegada de dados, e aí inventaram um novo termo, né? Data Driven Marketing, mas se você pegar desde os anos 1960, quando se começou a discutir marketing, vai, você percebe que o marketing é baseado em dados. Só que o dados hoje está baseado nessas coisas, ó, regressão linear simples e múltipla, análise fatorial, análise de trans, análise de correlação, equações estruturais, escalonamento multidimensional, ou seja, está baseado em tratamentos estatísticos. Inteligência artificial também trabalha com tudo isso. Os algoritmos da inteligência artificial trabalham com tudo isso também. Então, a gente vai ter que se preparar. E o nosso trabalho não vai ficar menos importante, vai ficar muito mais, tá? Porque a gente já está acostumado, no marketing, a trabalhar com dados. Tudo bem até aqui? Sim. E vamos lá. Então, toda empresa tem o seu plano de negócio. O plano de negócio tem alguns planos, né? O plano financeiro, de suprimentos, de pessoas e marketing. Pronto. Tá? E o marketing tem as suas estratégias, como a gente já falou, posicionamento, segmentação, de foco. Não dá para a gente atender todos os mercados, todo mundo, ou todo tipo de cliente. Então, nós temos que fazer algum foco e, principalmente, saber como acessar alguns mercados. Se você tiver essas estratégias bem delineadas, de alguma maneira, você vai conseguir compreender melhor o seu cliente. Ou seja, você vai conseguir fazer o produto que o cliente quer, ao preço que ele está disposto a pagar, no canal que ele quer comprar e na comunicação e na promoção que ele quer ouvir de vocês. Claro que esse é o composto de marketing, né? O marketing mix, né? Claro que para cada um deles você tem uma série aí de atividades, de táticas ou de estratégias também, né, para poder ser implementado. Tem um pequeno resumo aí do que são essas táticas ou operações ou estratégias de cada um desses P's de marketing, tá? Agora, se eu não compreender, fica bastante difícil, tá? Como a gente falou de Data Drive, eu trouxe só alguns exemplos aqui para explicar para vocês, né, que já fizeram aí em 2018, o Lexus foi lançar, o Lexus é da Toyota, né? É uma marca de carro premium, foi lançar um automóvel, o novo Lexus, e ligou para a sua agência lá de Londres, agência de publicidade, fica em Londres, né? Da Lexus, falou, olha, eu gostaria que o novo Lexus fosse lançado, mas que fosse criado por alguma inteligência artificial. Tudo bem, então vamos lá, a agência topou o desafio e foram lá. Então, o que fizeram? Arrumaram lá os computadores e vai lançar um carro premium. Então, vamos ensinar o computador o que é toda a indústria automobilística, todo o mercado automobilístico. Vamos ensinar também como é que é o mercado de veículos premium. Oi, alguém me chamou? Não. Não. Vamos ver como é que é o mercado de produtos premium desse segmento. Então, ensinou o computador tudo isso. Bom, como ele vai fazer um advertising, uma publicidade, uma propaganda, uma comunicação de marca, vamos ensinar o que é isso para eles. Vamos botar para eles todos os festivais para o computador, todo o festival de Cannes, o que foi premiado com maior criatividade, etc. E vamos também separar, né, os anúncios que ganharam prêmios e como eles foram construídos de automóveis, do mercado automobilístico. Tá? Vamos colocar também aqui para o computador aprender várias pesquisas que já foram realizadas sobre critérios de decisão de compra de automóvel, em vários segmentos, prêmios mais baratos, populares. Vamos deixar o computador aprender tudo. E vamos ensinar ao computador o que é esse advertising. Né? Vamos fazer um curso para ele de aprender comunicação de marketing e assim vai. O computador aprendeu tudo. Chegou o dia que eles foram apertar o botão para sair o roteiro do filme. Esse pessoal estava todo preocupado, então colocou lá um diretor de arte, um redator, um diretor de criação, para ver o seguinte, e se sair alguma coisa ruim, a gente pode mudar aqui imediatamente o roteiro. Só que quando o roteiro saiu com mínimos detalhes e ninguém mexeu em nada. Espera, eu vou passar o filme, ele não tem texto mesmo, ele tem só um som, vai? Depois você passa aí para eles também, ok? Ok. Pode passar? Então, ó, isso foi o que saiu desse filme
né, feito por inteligência artificial que aprendeu com o ser humano, tá? Eu não estou aqui valorizando inteligência artificial. Inteligência é artificial, né? Mas ela aprendeu com os humanos a fazer isso, ok? Vamos lá. Aí começou a bater um coração, tá? Só para vocês entenderem, tá? Tum, 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 tum. E tem uma trilha sonora aí bem dramática. O coração continuou batendo até agora que parou o filme. Então, o novo Lexus ganhou vida, né? Ele saiu e foi para o teste, né, de dar uma porrada lá para ver o que acontecia. Ele ganhou vida, porque ele não quis morrer. Tá? Então, ganhou intuição, inclusive. Tá? Então, ele ganhou alguns aspectos humanos. Esse é o filme que a inteligência artificial produziu e fizeram e veicularam isso, ok? Para pensar e discutir. Tem um outro aqui que é muito legal, eu vou passar também. Tá? Tem um da Coca-Cola, mas tem um outro legal aqui que teve muita polêmica. Depois o Spes passa aí. Bom, ressuscitaram a Elis na campanha 70 anos da Volkswagen e a Kombi e tal. Aí está cantando a filha da Elis. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas. Né, tal. Acho que vocês viram o comercial. O que aconteceu comigo? Pronto. Viver é melhor que sonhar. E o amor é uma coisa boa. Se eu estiver desafinado, vocês tampam o ouvido. Eu sei que quanto é melhor que a vida de qualquer pessoa. Agora entrou a Elis com a Kombi velha. Minha paixão, digo que estou encantada com essa nova invenção. Eu sei que tudo na vida me bate do meu coração. Depois tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Tem esse vídeo no YouTube. Mas é você que é o mal passado e que não vê. É você que é mal passado e que não vê que o novo sempre vem. Bom, aí a inteligência artificial... Bom, desculpa aí a minha desafinação, mas tá lá. Bom, o que é legal aqui também é assim, claro que a inteligência artificial foi usada para colocar a Elis naquela Kombi mais antiga e cantando junto com a sua filha lado a lado numa estrada. E tem um detalhe aí, eu não sei se alguém gosta aí de música ou entende um pouco de música, a Elis Regina, ela tinha uma respiração muito diferente que qualquer outra cantora ou cantor. Ela respirava, ela tinha uma respiração no meio das frases, tá? Que era muito diferente. E se você olhar com mais calma esse filme, você vai perceber que a inteligência artificial, quando construiu a Elis, ela conseguiu captar o movimento da respiração dela que ela fazia diferente. É fantástico isso, tá? Então, são esses detalhes. Claro que isso teve muita polêmica, depois a gente pode discutir as polêmicas. Segmentação. Eu já expliquei que é a arte de encontrar segmentos mais homogêneos de clientes num grupo heterogêneo.
Se usa sempre cluster e análises fatoriais. A análise fatorial é, poxa, eu tenho um monte de atributos para avaliar, será que eu posso reduzir esse número de atributos? Pode, como eu fiz aí um exemplo, né, os atributos azuizinhos, verdinhos, vinhos e laranjinhas. 4 fatores para poder mudar. E a análise de cluster é onde você mede comportamentos e atitude dentro desses grupos homogêneos, que tem vários tipos de se medir isso, que vocês vão ver aí com os pés. Eu vou só mostrar um exemplo aqui. Ó. Esse foi o desenho que está lá no meu doutorado. Tá? Eu falei assim, olha, o agricultor ele toma decisões. Eu quero saber qual é, se eu posso dividir esses agricultores por clusters, por segmentos. Tá? Só que aí falamos assim, tem influências externas antes da porteira, influências externas depois porteira, dentro da porteira ele tem processo de compra, de produção e de vendas. E o processo de sustentabilidade, que a gente já levou alguma coisa em conta naquela época. Tá? E aí a gente falou, então vamos... Bom, dentro da Bung, nós temos todos os dados demográficos do cliente. Quanto ele compra, qual é a área plantada, aqui que ele planta, onde ele está e etc. Só que a gente não tinha aqui dados de comportamento, ou de estilo de vida, ou de psicografia, que nós usamos isso tudo, né? Nas influências antes da porteira e depois porteira, são esses 2 bloquinhos que estão aí, um do lado direito ou do lado esquerdo, e como que eles se comportavam, né? E quais eram os valores necessitados no processo de compra, no processo de produção e no processo de vendas dele. Fomos lá e perguntamos tudo isso, fizemos mais de 15 mil entrevistas, né? Perguntando, classifique essas afirmativas entre 1 e 5, onde 1 significa discordo totalmente, 5 concordo totalmente. Com isso, a gente conseguiu determinar 5 clusters, né? Que a gente fez cartilhas para o pessoal de vendas e de marketing também, trabalhar com as cartilhas, porque aqui tinha todo o comportamento desse cliente. Ok? Comportamentos e atitudes desses clientes com relação à compra de insumos e venda da sua produção. A compra de insumos estava mais baseada no fertilizante. Tá? Então, tinha lá o cluster 1, intuitivo, independente, como ele pensava, o individualista e cético é o 2, o racional independente é o 3, o racional seguidor é o 4 e o 5 é o conservador avesso a risco. Esse nome você dá conforme as suas análises que você fez dos clusters. Tá? Nós tínhamos 51 atributos, né, nessa pesquisa. Aí nós reduzimos, né, para aplicar para todos os clientes num modelo um pouco mais simplificado, baseado até nos fatores e assim vai. Tá? Então, essa a fotografia dos nossos clientes. Então, 5 clusters. Dentro desses clusters, os comportamentos, né, os valores e atitudes deles eram bem parecidos, né, onde a gente poderia fazer assim, consigo fazer eventos de marketing diferentes para cada cluster? Sim, porque o retorno sobre investimento de marketing era diferente em cada um deles. Eu consigo oferecer pacotes de valor e ofertas diferentes para o segmento? Sim, porque o market share era diferente. Eu conseguia verificar segmentos mais rentáveis? Sim, porque a margem de cada segmento estava diferente. Eu conseguiria fazer planos de visitas e venda e otimizar o custo de servir para cada segmento? Sim, porque o retorno sobre o investimento nisso era diferente. Conseguiria precificar por segmento? Eu falei conseguiria, por quê? Porque essa estratégia nós não tivemos coragem de aplicar, mas poderia, porque a margem bruta era diferente. Então, nós poderíamos. Tá? Tudo bem até aqui? Sim. E aí, vamos falar sobre posicionamento. Então, vou usar o mesmo exemplo na Bung. Enquanto a gente fazia a segmentação, a gente também, porque eu tinha lá na Bung 4 marcas de fertilizantes, tá? Maná, IAP, Serrana e Ouro Verde. Consideradas commodities. Commodities são produtos que são muito parecidos entre si, né? Entre eles. Tá? E aí eu falei, bom, será que, de fato, esses produtos são commodities? E nós descobrimos, na época, que não eram, porque tinha diferenças nas marcas. Isso é uma análise de correspondência. Tá? Tinha diferença nas marcas da Bung, Maná, Serrana, IAP e Ouro Verde, que elas estão aí nesse meio,
como também dos principais concorrentes, Mosaic, Yara, Fertipar, Fertibras, ADM, Eringer, eram os principais na época, ok? Então, a gente via essas diferenças e fazia também pesquisa. Aqui eram pesquisas quantitativas. Aqui eu peguei uma amostra de 3 mil entrevistados para colocar aqui para vocês verem, tá? Também fazíamos... Alguém quer falar? Não, é só barulho mesmo. Que às vezes aparece alguém tentando falar, tudo bem. E aí nós também fazíamos algumas análises qualitativas com clientes da Ouro Verde, da Maná, da Serrana e da IAP. E usava essa matriz aqui, ó, que tem assim, ó, cognitivo e embaixo é instintivo, tá? Caiu em cima do logotipo aí da Exalc, tá? E no eixo Y, no eixo X está razão e emoção, ok? E as marcas, elas estavam caindo já, e caía sempre. Quer dizer, a Maná mais para o lado da fantasia, a IAP mais para o lado do sentimento, a Serrana mais para o lado da qualidade e a Ouro Verde mais para o lado da performance. E aí, como é que a gente produzia a criação publicitária? Baseado nesses quadrantes, porque as marcas estavam caindo nesses quadrantes. Então, a Maná era mais fogosa, fantasia, tal. A IAP, o fertilizando o pai, que era o slogan, e sempre foi, então é o pai, é o meigo, é o carinhoso, né? A Serrana era o Antônio Hermínio de Moraes, né? Que as pessoas falavam, se fosse um personagem, seria o Antônio Hermínio de Moraes, né? Era um cara muito sério, sisudo, apareceu um grande empresário, foi, inclusive, candidato. Ele era para ser candidato a presidente da República, ele acabou não sendo. Então era equilibrado, experiente, mas ela podia estar envelhecendo. Então a gente tinha que rejuvenescer a marca. E a Ouro Verde era performance, eram produtos especiais, né? Ele eram os produtos para alguns nichos de mercado. Então era isso. Então isso é fazer posicionamento. E olha que interessante aqui, ó. Eu pretendo falar 1 hora, eu esqueci de falar no início. Eu estou falando, acho que é uns 50 minutos. Daqui a pouco eu paro para vocês perguntarem. Mas olha só, isso aqui foi meio de pandemia e a Abrapa, a Associação dos Produtores de Algodão do Brasil, queria saber o seguinte: algodão a gente está exportando há uns 7, 8 anos, tá? O Brasil não era exportador de algodão, passou a ser há 7 anos. E aí a Embrapa falou assim: olha, nós precisamos descobrir qual é a percepção de qualidade, né, e de imagem do algodão brasileiro pelos nossos compradores. Bom, onde estão os clientes de algodão do Brasil? Aliás, primeiro, quem são? São as tecelagens, fiações, ok? Pessoas que pegam o algodão para transformar em tecido, que depois vai para a indústria de confecções, tá? Onde está essa indústria? Onde estão esses clientes hoje? Estão na Ásia. 80%, 85% estão lá na Ásia. Então, nós conseguimos entrevistar 120 fiações e tecelagem, né, da indústria têxtil, para poder entender a percepção de qualidade e imagem do algodão brasileiro. É claro que a pesquisa é muito maior, mas aqui está um modelo de equação estrutural onde a gente consegue ver o que influencia a imagem e a satisfação desses clientes do algodão brasileiro e até que nível eles conseguem desenvolver lealdade. Tem 2 caminhos aqui. Um caminho que vem daquelas dimensões de cima, tá? Para medir a satisfação geral do cliente, ou a imagem ou a lealdade, e o outro caminho que vem pelo lado de baixo aqui, tá? Que passa pela lealdade, ok? Do cliente, tá? Então, ó, um dos caminhos é esse para se chegar no nível de satisfação. Bom, o que são esses numerozinhos? Espero depois, quando der aula de pesquisa, ele explica para vocês, mas eu vou explicar. São loadings, cargas fatoriais. Esses numerozinhos que estão com asterisco dentro desses retângulos vermelhos, eles indicam que eles são as medidas assim, de -1 até +1, porque a relação pode ser negativa, ok? Todas aqui têm relações positivas. Pronto. Então, tem um impacto positivo. O que está medindo? Por exemplo, aqui, ó, esse númerozinho que está entre credibilidade e percepção geral. Tá? Ele está medindo o quanto a credibilidade da marca do algodão brasileiro ele impacta na percepção geral
né? Principalmente nos aspectos aqui de HVI. HVI são os aspectos técnicos, né, de qualidade do algodão. Tá? Então, esse número ele indica qual é o impacto que a credibilidade tem na percepção geral. Ok? Muito bem. Se eu aumentar, de alguma maneira, a credibilidade na marca do algodão, no produto do algodão brasileiro em 10%, eu consigo aumentar a percepção geral positiva desse algodão em 4,6%, com 3 asteriscos. Ou seja, os asteriscos são a significância estatística. Aquelas flechinhas que estão só pontilhadas e que não tem o número é porque não teve significância estatística. Quer dizer, a credibilidade ela não afeta em nada a lealdade, tá? Como ela também não afeta em nada as questões de relacionamento entre o cliente e o pessoal que está vendendo algodão. Ok? Não afeta, por alguma razão. Tá? Tudo isso foi medido entre 1 e 5 também, vários atributos. Ok? Dentro de credibilidade, confiança e assim por diante. Então, aqui deu uma visão. Claro que mostrar isso para o cliente é muito complicado. Tá? Eu não mostrei dessa forma para o cliente, mas para vocês eu tenho que mostrar que vocês vão aprender a fazer isso um dia. Tá? Vai ter que aprender. Ou isso ou qualquer outro tratamento estatístico. Tá? Spers, me ajuda aí. Modelos de equações estruturais, ele é por covariância. Tudo está linkado com tudo aqui. Tá? Então, usa cluster, usa fatorial, usa análise de correspondência. Então, equações estrutural dos mínimos quadrados. Eu expliquei certo estatisticamente, professor? Tem esse aí, o PLS é invariância, né? É invariância, isso. Não covariância, é invariância. Invariância. Mas é isso mesmo, são relações, né? Porque no marketing... São relações. São relações. Então, a Embrapa pode desenvolver projetos de marketing e de relacionamentos baseados nessas relações. Vai fazer com tudo? Não. Não dá para fazer um projeto usando tudo isso. Veja o que é mais fácil fazer. Veja o que pode ser mais... quer dizer, o investimento que a Embrapa fizer vai ser mais rápido para poder melhorar a imagem, os níveis de lealdade e a satisfação dos clientes. Tudo bem? Então, isso é um projeto interessante, e é um projeto de marketing mesmo. Tá? E um outro aqui, só para explicar esse aqui nós estamos, né, Scars, algum tempo aí, eu tenho até vergonha. Eu estou devendo aqui só um pedaço da análise, mas está quase saindo esse artigo que nós estamos escrevendo, que é de capacidades dinâmicas de marketing, também por PLS, por equações estruturais, né, por variância. Né? Então, está aqui, eu peguei inteligência de marketing, o quanto essas 4 dimensões da inteligência de marketing influencia a capacidade de fazer plano de marketing, a capacidade de fazer plano de marketing, o quanto ela consegue desenvolver o produto que o cliente quer, o preço que ele quer pagar, a distribuição, aonde o cliente quer, a estratégia de distribuição, estratégia de comunicação, estratégia de venda. É o marketing mix, ok? Então, aqui vocês estão vendo que tudo tem relações, loading positivos, com significância estatística. Mas olha o que aconteceu no final. No final, o quanto a capacidade de fazer o produto afeta a lucratividade da empresa. Afeta. O quanto que estratégia de marketing afeta a lucratividade. Afeta positivamente. O quanto a capacidade de distribuição afeta a lucratividade da empresa. Afeta positivamente. Mas olha o que aconteceu. Comunicação de marketing e vendas nem precisaria ter esse número. Tá? Não teve significância estatística nenhuma. Ou seja, tudo que essas 459 empresas fazem ou fizeram até esse momento da pesquisa não consegue impactar positivamente. Marketing e comunicação de vendas, comunicação de marketing e vendas não conseguem gerar uma relação positiva com a lucratividade da empresa. Tudo que essas empresas fizeram até então foi dinheiro talvez jogado fora. O que se pode concluir aqui? Essa é a discussão que nós estamos tendo no artigo. Será que essas empresas conhecem bem seus clientes? De fato?
né? Ou alguma coisa está acontecendo nessas 459, por que comunicação de vendas, comunicação de marketing e vendas não geraram nenhum impacto? É falta de conhecimento? Aí, claro, você tem que fazer análise olhando os resultados também lá da capacidade de se fazer produtos, que tem uma carga fatorial mais baixa. Ou seja, as minhas estratégias, né, minhas capacidades de desenvolver produtos, se aumentar 10%, só está aumentando 2% na rentabilidade da empresa. Quer dizer, o que está acontecendo? Então, isso é legal para fazer essas discussões. Está claro isso para vocês? Assim, quer dizer, eu espero ter confundido tudo, só para o Esperes ter muito mais trabalho na hora de falar de pesquisa. Tá? Então, olha só, mas vamos voltar aqui no posicionamento. Que produto é esse? É uma Harley. Mas olha que interessante, ó. Quando você olha o posicionamento da Harley, né, nos materiais da Harley, está assim, ó, nós não vendemos motocicleta. Nós criamos a habilidade de um contador de 43 anos se vestir de couro preto, cruzar pequenas cidades, fazer com que as pessoas tenham medo dele. É assim que a Harley cria uma vantagem competitiva para ela. Aí é alma, é aventura, é um monte de coisa que dá para criar com isso. Mas esse é o posicionamento, ok? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Starbucks. O que essa empresa vende? Eles falam, nós não estamos no negócio de café, nós estamos no negócio de gente servindo café. Nós identificamos um terceiro lugar na vida dos nossos clientes. Não é o trabalho e nem o lar, é o lugar onde eles vão quando querem um refúgio. Todas as lojas do Starbucks no mundo inteiro faz isso. Então, um problema sério que a Starbucks tem no Brasil, e eu participei de um projeto antes da pandemia, ele não andou, porque também é caro, mas era assim, o que o pessoal reclama no Brasil da Starbucks? Poxa, não tem conta de mesa. Conta de mesa. Sentar na mesa, ficar lá trabalhando quanto tempo você quiser, porque você pode ficar lá quanto tempo, né? Só que você quer um café, você tem que levantar, pedir, esperar ficar pronto e trazer para a mesa você. Se você quiser um lanche, você tem que levantar, ir lá pedir e trazer. Não tem conta de mesa. Para mudar isso é uma fortuna. E vai aumentar os custos, porque você vai ter que ter garçom, né? Então, não é uma mudança simples de fazer, mas eles estavam tentando arrumar um jeito de fazer isso sem aumentar o número de funcionários. Isso você tem que mudar todo o frente de caixa, né? O sistema do caixa chama-se frente de caixa. Vira uma coisa um pouco... Mas aí eu participei do início disso, mas não foi para frente, eu acho que eles abortaram a ideia. Tá? E para chegar nos finalmente, ó, isso aqui eu usei no meu mestrado, faz muito tempo que eu peguei. Isso daqui era uma... Não estava assim, naqueles toalhinha de mesa de papel do McDonald's, e falando, né, quem eram os personagens do McDonald's, né, que eles se inspiraram para fazer os lanches. Está aqui, ó, isso é segmentação e é posicionamento, tá? Tem as duas coisas aí. É bem legal isso aí. Aí eu peguei, até mudei um pouquinho, né, o papelzinho de mesa, colocando um pouco mais de dados, tá? Mas tinha lá, e já tinha na época, segmentação, nessa época que eu fiz o trabalho, até entrevistei uma pessoa do McDonald's no meu mestrado, né, uma pesquisa, uma entrevista exploratória mesmo, né, e eles faziam isso mesmo, tá? Então tá aí, só para vocês terem alguma ideia. Bom, eu terminei aqui o que eu queria fazer, né, falar. Agora eu gostaria de ouvir vocês. Se vocês não tiverem dúvidas, é porque vocês estão mal informados, e quem informou mal vocês fui eu. Então, vamos lá, vamos abrir para perguntas aí. Perfeito, excelente. Palma para vocês que me aturaram agora aí. Agora você voltou a nos ver aí, né? Agora sim. Eu até fiz um meio resumo aí, né, da minha perspectiva, né? Cada um está fazendo na deles, e sobre o que você falou aí, né? Até mandei aí no seu WhatsApp, Caetano. Ok, vou ver. Então, né, eu acho assim, era da imaginação, né? Você deu aí acho que um elemento importante, e a gente estava ontem visitando, né? Dentro da Bayer, que fala em ciência, né? Uma empresa que gera valor,
físico, né, de produtos com química, né, com tecnologia totalmente hard, né, vamos dizer assim, baseado em ciência básica, mas que está buscando na inovação, né, para poder estar buscando a imaginação, está buscando criatividade, né, para poder gerar valor, né, para poder se manter competitiva no mercado, né. E você conceituou super bem o marketing, né, essa questão de olhar o futuro, a gente falou bastante nisso, que o mercado está em alto movimento, né, até um exercício que eles estão fazendo agora em grupo, e eles vão ter uma feira, Caetano, no dia 13 de dezembro, eles vão apresentar um produto, vender um produto real, né, numa situação real aqui. E aí era, qual é o potencial de mercado, né? Qual é o mercado, né? A demanda de mercado que vai ter no dia da feira. Então, eles estão olhando o mercado agora nas 3 dimensões, né? De tempo, espaço e produto, de uma maneira dinâmica, né, de várias formas, né, entendendo que isso pode mudar, né, inclusive essa demanda que eles estão fazendo hoje pode ser que no dia, né, da feira se concretize ou não. Então, mexer com certeza, né, você está falando. Sim. Certeza. Aliás, né, Espero, só um detalhe nesse ponto, o Marcos Fava Neves, que nós conhecemos bem, né, professor, ele fala, o mercado atualmente está com variando violentamente e com muita volatilidade. Isso aqui. Mas, né, cada um é exponencial, né? Se um já varia e você tem volatilidade, mais ainda, né? Então, é isso mesmo. Não, e a gente está aí, né? Tudo impacta, né? A questão do clima, né? A Bolsa nunca caiu tantos dias consecutivos, né? Bateu recorde e caindo, agora subiu. Enfim, tem uma questão aí de clima, né, envolvendo, né, a gente até falou nisso no Oriente, né, que o macro ambiente influencia. Então, pode ser que alguma coisa inesperada, né, aconteça, aí você tem seca, você tem efeitos aí que podem, né, acontecer. Você falou do conceito de valor, né? Eu acho isso é importante, enxergar valor, né? Escutar o cliente, né? Eu acho que conhecer essa questão do cliente é importantíssimo, né? Você começou já falando isso, né? Do Chaplin, né? Com o Einstein, do vídeo, né? Do virgem, né? Extra virgem, enfim, tá? A gente tem que a gente acha que conhece o cliente porque a gente está olhando na nossa perspectiva, né? Mas, e você falou até de um assunto que daqui a 2 aulas nós vamos falar, da Harley Davidson, por exemplo, da Starbucks, que é a persona, né? do McDonald's, que é a persona, quem que é aquele cliente ali que a empresa está imaginando, e a gente vai falar sobre isso lá mais tarde, que é o mercado-alvo, né, da segmentação e da toda estratégia de marketing. Eu nem coloquei aqui, mas você falou do posicionamento, né? Posicionamento é criar o cliente. Você falou uma coisa muito legal, você, né, falou do cérebro ali, dimensionou em espaço, né? Que posicionamento é isso, é ocupar o espaço, né, do cliente. Né? Se ele percebe o valor, habilidades, eu acho que isso para eles assim, eu acho fundamental, porque diferentemente na época que eu finalizei a graduação, enfim, eu tive que desenvolver habilidades para ser comprada dentro do mercado, gerar valor meu também, né? Nós estamos falando deles. Sem dúvida. Então, você colocou um quadro lá, que eu acho que se eu fosse ali, eu também, né, faria isso, eu guardaria, né, aquilo, procuraria a me desenvolver nesses anos aí de faculdade, nessas competências, né? Eu estaria, né, aprendendo a desenvolvê-las para oferecer lá na frente. E o mundo né, de dados, né, que tanto é você ter habilidades de entender esse modelo, né, de fazer relações, mas também de inteligência artificial, né? Você mostrou a campanha, enfim, eu acho que é uma coisa que a gente está vendo acontecer, por isso que a gente não tem muita, né, o que pensar ainda, mas veio para aplicar. Então, esse é um pouco do resumo aí, para a minha perspectiva. Mas queria que
né, eles agora, né, se alguém pudesse compartilhar ou a ideia ou fazer algum questionamento. Eu tenho algumas dúvidas. Vamos lá. No Você momento. está ouvindo bem, então, porque... Estou ouvindo. Está ouvindo, Jóia. O som está para cá. Caetano, no momento em que você estava falando sobre o cliente, sobre conhecer o cliente, qual que é o principal fator a se observar para ter uma vantagem competitiva forte, relevante, a ponto de se posicionar no mercado lucrativo? Tá. Ó, toda vez que você vai ouvir o cliente, você tem que ter muito em mente o que você quer saber desse cliente. Isso vai depender qual é o produto, serviço, solução que você está vendendo, ok? Também vai depender dos seus objetivos de entrada no mercado, ou crescimento no mercado, ou manutenção no mercado, ok? Isso tudo depende, tem uma série de variáveis que são dependentes aí. Por isso que, aí vocês vão aprender também ainda com pesquisa. Qualquer pesquisa começa com uma definição muito boa dos objetivos que você quer ter dessa pesquisa, do que você quer descobrir nessa pesquisa, né? E de como você vai descobrir isso. De que maneira? Você pode usar tanto qualitativos, né? Métodos qualitativos ou métodos quantitativos, ou os dois juntos, né? Nessa pesquisa, por exemplo, do algodão, eu usei os dois juntos. Eu fiz 20 entrevistas exploratórias com 3, que são os vendedores, são quem faz a comercialização do algodão lá para fora, com algumas fiações e tecelagem. E com alguns produtores de algodão. Tá? Foram 2 ou 3 só para compreender o que estava na cabeça deles também, né? Do lado deles sendo o fornecedor, eles sendo a empresa. Tá? Para montar todo o questionário para eu levantar o que era credibilidade, confiança, satisfação e etc. Então, foi tudo construído baseado naquele negócio, naquele momento. Então, assim, eu posso pegar aquele questionário e adaptar? Pode, né? Mas você vai ter que ter muito claro qual é o que eu quero descobrir, qual é o produto, serviço, solução que eu estou trabalhando, né? E quais as respostas que eu quero obter. Então, isso é sempre muito importante. Uma pesquisa nunca é igual a outra, né? Tá? Tem que ter adaptações. Não sei se eu entendi sua pergunta ou se eu fui claro na resposta. Eu acredito que você puxou um pouco para a pesquisa. E como é que você usa esses dados para construir um posicionamento que tem uma vantagem competitiva? Desenvolver uma vantagem competitiva relevante, forte no mercado? Então, aí você está... Bom, aí eu conheci como é que o cliente compra e que ele quer comprar, correto? Certo. Muito bem. Aí eu posso montar o posicionamento. Eu poderia... eu não posso. Eu ia até mostrar uma coisa, mas eu não entreguei ainda. Se eu tivesse já entregue, eu poderia te mostrar. Mas vamos pegar o exemplo da Bund. Lembra que eu mostrei lá razão, intuição, razão, emoção, cognitivo e esqueci o outro aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui, ó. Tá fácil. Tá aberto, na verdade, já. Só vir aqui. Vamos pegar esse exemplo que eu falei do da Bund, certo? Então, eu tinha já, nessa época, eu já tinha algumas coisas da segmentação, que foi uma construção de muitos anos, tá? Ok? Então, deixa eu só corrigir aqui, eu vou colocar aqui de novo na tela. Espera um pouquinho, que ele não está, agora ele vai compartilhar. Ó. Eu vou usar esse exemplo. Eu poderia mostrar algum outro exemplo aqui, mas vou demorar para achar. Mas, olha, então eu já sabia que tinha lá 5 clãs. Eu precisava saber do agricultor como é que ele entendia a marca IAP, a marca Serrana, a marca Ouro Verde e a marca Maná. Ok? Como é que ele entendia isso? Legal. Então, o que eu fiz? Eu fiz discussões em grupo. Então, discussão em grupo é exploratório, tá? É qualitativo, né? Fazia discussão em grupo para poder compreender o que estava na cabeça deles. Ao compreender isso, aqui aconteceu o seguinte, eu vou fazer um desenho aqui no coisa. Ó. A marca, deixa eu pegar aqui. O que aconteceu nas discussões em grupo? A marca Maná
caía aqui, ó. Mas na escala que eu estava usando, na discussão em grupo ali, né, ela ficava muito próxima aqui, ok? A marca IAP, quando eu fazia, ela caía mais ou menos aqui. Não, ela era um pouquinho mais afastada, né? Caía mais ou menos aqui, ok? A marca Serrana, ela ficava meio que quase no meinho aqui dos coisas. E a marca Ouro Verde, ela ficava um pouquinho mais afastada. Ou seja, olha só, deixa eu botar um outro verde aqui mais forte. Espera aí, senão a gente não... Aqui, pronto. Caía aqui, era mais ou menos isso que acontecia. Falei, nossa, eu tive sorte. Caiu uma em cada quadrante, mas está muito embolado, certo ou não? Certo. Qual era a minha função aí na hora de fazer as comunicações e posicionar a marca? Era puxar isso daqui mais para cá. Eu tenho os exemplos dos filmes, tá? Mas eu não vou mostrar, mas a gente vai perder muito tempo. Puxar essa para cá, puxar essa para cá e puxar essa para cá. Opa, se eu conseguisse fazer isso, legal. E eu conseguia. Só que tinha alguns outros critérios que o produtor rural ele falava que era importante na decisão de compra. Assistência técnica, tá vendo aqui, ó? Vou botar aqui, ó. Vamos fazer um quadradinho aqui, rapidinho. Opa, vamos lá, aqui sem nenhuma, e vamos botar uma borda aqui. Vermelha e grossa. Então, ele falava assim, ó, o que é importante? Assistência técnica é algo importante, bom atendimento do vendedor é algo importante, boa relação custo-benefício é importante, bom atendimento da fábrica é importante, entrega na data prometida é importante naquela época, hoje pode ter mudado. Ser uma boa marca, ser uma marca técnica, ter compromisso com a qualidade, ser confiável, ser popular, ter marca dinâmica e ela é amigável. Então, isso daqui eram os aspectos importantes que a gente encontrou na qualitativa, naquelas discussões em grupo também. Ou seja, se é importante, vamos quantificar e saber o quanto cada marca está relacionada. O que é essa análise? Ó, aqui, o centro está aqui, certo? Opa. O centro dessa análise de correspondência está aqui. Quanto mais essas coisas, tanto o atributo como a marca estiver próximo do centro, mais forte é a relação. Essa é a análise desses quadrantes aqui, tá? Ou dessa matriz, ok? Então, a gente, além de ver qualitativamente aqui, como a gente descobriu que esses aspectos mais técnicos eram importantes, a gente pesquisava o quanto eles eram importantes para os clusters e o quanto cada marca estava relacionada com cada um desses aspectos, tá vendo? Olha que interessante, a ADM nunca teve adubo, mas ela comprava adubo de outra empresa para negociar como troca, barter, ok? Por isso que ela não está relacionada com quase nada. Então, a pesquisa não mente, tá? Essa era uma empresa que não tinha fertilizante próprio, mas ela fazia troca. Para fazer troca, era em alguns mercados específicos, ela comprava de alguém. Tá? Ela comprava da Bung e comprava da Mosaic para fazer a troca, mas ela fica afastada dessa correlação. Compreendeu isso? Sim. Aqui tem um objetivo. Aqui tem uma coisa. Você pode fazer análise de correspondência em outros casos? Pode, mas com certeza os atributos e as marcas serão diferentes. Ficou melhor a resposta ou não? Com certeza. Obrigado. Tá. Às vezes, explicar um troço leva um tempo enorme, mas tá bom. Quem mais aí? Vamos lá. Mas não, assim, só para complementar, uma coisa que a gente discutiu aqui, marketing não é só entender a percepção, né? Mas construir a percepção, né? Que é também. Né? Depois que você identificou ali, e depois a gente vai discutir quando tiver parte de segmentação, ele tem que ser mensurável, né? Diferenciado, substancial e acionável, né? Então, essas características que o Caetano mostrou ali, você consegue diferenciar, né? São algo que você consegue trabalhar. E ali tinha um perfil também de cada um, né, Caetano? Então, você sabia mais da região tal, da outra, então você sabia onde que você deveria fazer essa ação de marketing. Exato. Né?
Exato. Faz a estratégia, né? Tudo que o Caetano colocou, estratégia. Aí vem a ação, né? Que é comunicar, trabalhar com preço, né? Trabalhar aí com os 4Ps. É muito bom, excelente. Eu acho que é bacana, né? A gente ter esses exemplos aí, esse bate-papo que nós estamos tendo, porque a gente está tendo uma visão mais ampla, né? Do processo de marketing. É isso que eles precisam conhecer para poder entender, né? E se motivar aqui pela disciplina, encaixar cada aula nesse contexto mais amplo. Excelente. Mais algum ponto? Ou tem mais, né? Você falou que tem mais, né? Eu tenho mais um, que é muito relacionado com o que você acabou de falar. Você fazia um estudo de cluster e identificava os tipos de cliente, basicamente, que a marca tinha, né? Correto? Até aqui, minha análise? Aí não era. Então, veja bem, quando a gente fez a análise de cluster e fatorial para segmentar, eu não estava muito preocupado com a marca. Mas depois eu falei, vem cá, esse cluster ele está identificado com qual marca? Porque então eu tinha a mesma pesquisa, eu tinha aqui qual era a identificação, qual era a marca melhor que ele achava, etc. Opa, então aqui pode ter alguma coisa. No meu mestrado, isso não deu para demonstrar, quer dizer, foi uma hipótese não válida. Pronto. Tá? Na Bung a gente tentou fazer, mas era muito difícil. Tinha um certo perfil, alguns desses clientes, mas não estava muito diretamente ligado à segmentação por estilo de vida, que foi o que eu fiz, foi o que nós fizemos. Mas estava mais ligado ao tamanho da propriedade e os níveis de adoção de tecnologia. Entendi. Tanto é que a IAP nós deixamos como marca de combate. Eu preciso de adubo, mas eu não vou comprar o mais caro, eu vou comprar o mais barato. Tinha 25%, 30% da época comprava dessa forma. Hoje mudou um pouco, mas então a gente também posicionava a marca para aqueles clientes que gostavam de comprar alguma coisa mais barata. Porém, mesmo ele comprando produtos mais baratos, ele tinha um certo comportamento que a gente levava em conta para poder usar alguns critérios até de vendas com ele e de comunicação, tá? Aí fica mais complexo ainda, ok? Sim. Aí tem que olhar por região, até carteira de clientes do supervisor de vendas ou do consultor de vendas, lá de Ponta Grossa pode ser um, e lá de Paranaguá pode ser outro, lá de Sorriso e Sinop pode ser outro, tá? Aí fica bem mais complexa a coisa, tá? Ok? Entendi. Obrigado. E no fundo, né, Caetano, é commodity, né? No fundo, o adubo é um commodity. As marcas não eram, mas o adubo né? Beleza, Então, assim, ver que tudo isso que foi construído, né, esses atributos e tudo mais, são atributos mercadológicos, né? Comunicação, de posicionamento, né? Porque, no fundo, ele está comprando, né? Ele comprou de uma marca na outra. Inclusive, a marca Bung aparecia, né? Assim, discreto, mas aparecia ali, né? Em cada uma. Bem discretinho, né? Se você pegar aqui, ó, por exemplo, aqui era a peça conceito de comunicação que a gente usava. Mas, ó, se eu pegar aqui a Bung, ó, tá uma merrequinha aqui no cantinho, ó. Se eu botar para frente. Ó, tá uma merreca aqui no cantinho, tá? E era para ser assim mesmo, tá? A gente não tinha interesse de todo é um produto Bung, tá pequenininho. Aí, compartilhar. Desculpa. Professor também, a palestrante também é meio burrão, ó. Compartilha a imagem, não compartilha, está falando dela, ó. Eu aqui ampliei aqui, ó. Tá aí, ó. Tá vendo aqui, ó? O Bung tá pequenininho aqui, ó. Tá bom? Eu ampliei aquela imagem, né? Ela tá, por isso que tá ruim, né? Porque ela tava pequenininha ali também. Tá bom? Então, era isso. E aí, essas peças aqui, eu coloco aqui na apresentação, porque tinham conceitos diferentes, tá? Ok? Tinha os conceitos diferentes, tá? E a Bung sempre lá, ó, pequenininha, ó. Tá aqui também. Ó. Aqui a imagem tá ruim, né? Ampliar, ó, a Bung tá aqui pequenininha também, tá? Ok? Viram aí, né? Acho que agora mostrei. Sim. Tá. Excelente. Muito bom. Mais alguém? Ponto, diga. Como que é?
Desculpa, Priscila. Eu acho que ele pode falar que eu repito aqui. Tá, É porque está longe aqui da câmera, não vai escutar. Mas... Então repete aí para mim, Espécie. Sim. Sobre inteligência artificial, estava falando muito para construir marketing geral. Sim. E a inteligência artificial está presente em muitas coisas relacionadas ao marketing. Assim, é uma percepção pessoal. Eu tenho visto que isso agrega visualmente para o marketing, mas parece que não agrega afetivamente, quando você fala de cliente e marca, sabe? Que é inteligência artificial. Em um futuro, assim, da inteligência artificial, será que você acha que vai saturar tanto essa questão da artificial que a gente vai ter que voltar no tempo para produzir coisas que sejam mais humanas, assim, sabe? Não, eu também tenho até essa visão. Como é que seu nome mesmo? Gustavo. Gustavo colocou aqui sobre, né, algo que eu acho que é um tema que a gente está vivenciando, que é essa questão da inteligência artificial, e que tem sido crescente, né, esses números, né? Você mesmo mostrou aí da Volkswagen, aquele anterior ainda, né, que você falou que não é novo, né, que o Caetano mostrou. 2018 do Lexus. 2018, né, já 4 ou 5 anos. E aí, se isso, de certa maneira, acho que eu entendi ali, ele fica artificial, né? Porque se você usa muito isso, né? Quer dizer, no começo é até novidade, né? Nós estamos assistindo aí, que interessante e tal. Mas vai perdendo aquela questão de ter uma pessoa por trás, né? Ter um propósito, né? Vai ficando artificial, né? Então você fala, eu vou fazer uma campanha e vou me posicionar de sustentabilidade. Eu vou lá e faço, né? Uso, né? Inteligência artificial, mas aquilo passa para o consumidor algo artificial e não real, né? De realmente alguém lá por trás, né? Pensou, foi, mexeu na imagem, né? Então, teve um trabalho, né? Um desejo real da empresa, né? Se é isso que eu entendi, né, Gustavo? Eu acho que esse é o ponto aí. E o que você acha, né? Se futuramente isso vai, na verdade, retomar, né? A questão humana aí vai ser talvez importante. Isso também pode passar, né? Essa questão de inteligência artificial, como muito pode vir, né? E depois ser abandonado, né? Ou seja, o mundo não vai ter mais aquela novidade. Na minha opinião, a inteligência artificial é uma ferramenta como essa que eu tenho aqui, uma lousainha, né? Uma mesinha, coisa que a gente vai clicando e desenhando, né? Ou como essa caneta aqui, que eu vou desenhar aqui também alguma coisa, é uma ferramenta. Se bem usada, vai ser bem usada. Se mal usada, vai ser mal usada. Não tem jeito. Agora, assim, eu já fiz algumas experiências, por exemplo, com o ChatGPT, eu estava lá fazendo até um negócio lá de capacidade dinâmica, aquele artigo que nós estamos fazendo com o SPER, e aí eu falei, bom, me diz aí qual é a capacidade dinâmica de pesquisa de mercado. Ele me deu ele escreveu lá o negócio para mim, e dando a referência tal. Aí eu falei para ela, lá para o chat GPT, falei, olha, mas tem um outro autor, fulano de tal, que ele reconsidera alguns pontos importantes. Ele, de fato, ele começou a discutir, olha, realmente, o fulano de tal que você citou tem os aspectos interessantes que você pode colocar também no seu trabalho como algo para se pensar. E eu colocaria dessa forma. Ele me deu uma outra maneira de pensar também. Ok? Isso é legal da inteligência artificial. Agora, vai ter que ter ética, vai ter que ter regulações, vai ter que seguir a lei, evidentemente que vai, tá? Sempre, né? Qualquer ferramenta que surge nova vai ter que ter essas coisas, tá? Agora, é uma ferramenta, como se fosse a minha caneta aqui, ó, olha, uma Montblanc ainda, olha que maravilha, como se fosse a minha caneta, é uma ferramenta, entendeu? Tem que ser bem usado. Se não for mal usado, não faz sentido. Quer dizer, eu tenho essa maneira de pensar, acho que um pouco mais simples, né? Mas assim, é uma ferramenta, pronto.
Depois que agora é novidade, mas todo mundo vai saber, vai ser algo, né? Você vai ter que superar, né? Eu acho que de alguma forma, não é só dizer que foi inteligência artificial, né? Mas tem que ter algo realmente a mais ali. Não, mas se não é a inteligência emocional do homem ensinando a máquina a trabalhar, ela não tem inteligência artificial também. No fundo, é estratégia, né? Então, é estratégia. Algum ponto mais? Diga. Uma dúvida com relação à estratégia relacionada à praça. Então, um dilema que eu estou enfrentando. Tá. Entre manter o e-commerce e migrar para o marketplace. Quais seriam alguns critérios que eu teria que pôr na balança? Seu assunto mais amplo, Matheus colocou aí, de algo meio de praça, essa questão entre digital e físico, né? O que você, né? E você sabe até, Matheus, ontem, participei, depois da viagem até, né? Chegando, tinha uma banca, era 8h30. Aí eu participei, era assim, era uma validação de um modelo que a pessoa assistiu, porque tem uma feira de varejo que acontece no começo do ano, né? O pessoal vai, chama NFL. E é até legal, né? Se realmente o pessoal, né, gostar de varejo, né? É interessante participar. Você, por exemplo, né? As associações comerciais, todas elas vão lá, se costuma ir, né? Então, paga por mês e tal, e fica lá, é bem legal. E aí ela, né, discutiu esse modelo. O que é esse modelo? É como se fosse loja de departamento, só que você tem os produtos virtuais, né, ali expostos fisicamente, né? Então, o que é a ideia? É de ser um espaço físico para uma loja virtual, né? Então, e aí, então você ia ali, né? Tinha lá a loja, né? Veja, só tem produto virtual, né? Mas ali, naquele momento, naquele espaço, era físico. As pessoas visitavam dele, né? Ter experiência e tal. Ou até, você pode, até comentei ali, né? Na banca, pode ser até um espaço para revendedores, né? As pessoas conhecerem aquilo lá e também colocarem nos seus marketplaces, né, para revender, ou até em lojas físicas. Então, você vê que essa coisa do digital e online é algo, até hoje, né, uma discussão muito forte. Eu participei desses últimos do MBA Varejo Físico e Online, até o nome do MBA, né, explora essas duas questões aí, né? E, assim, teve umas 5, 6 bancos que eu participei ali que tinham essa temática né, enfim, esse dilema, né, entre aspas, aí, né? Você quer comentar alguma coisa? Então, o varejo está se transformando já há alguns anos, né? Marketplace, digital, está se transformando mesmo, né? É difícil, às vezes, até de acompanhar essas transformações. Por outro lado, também, existe muito capital, vamos falar do Brasil, né? Muito capital estrangeiro que está investindo no varejo do Brasil. E está também proporcionando algumas mudanças para marketplace e assim vai. Tem que acompanhar, aí não tem outro jeito. O canal de distribuição, a distribuição, quer dizer, só voltar um passo atrás. Nenhuma empresa consegue fazer qualquer produto, serviço, solução e colocar no mercado ela sozinha. As empresas são dependentes dos canais de distribuição. Os canais de distribuição, então, é um representante das empresas nos vários mercados que existem, ok? Agora, esta ideia de você poder comprar o que você quiser, de onde você quiser e receber, é que está mudando todo o mercado do varejo. Entendeu? E compreender que qualquer um pode comprar qualquer coisa de qualquer lugar do planeta e receber o mais rápido possível, é que está alterando toda essa relação. E está difícil até um pouquinho de acompanhar essas mudanças, né, Espécie? E Matheus, né? Está claro? Eu acho que, por exemplo, agora está para vir aí, né? Também eu acho que isso muito de interação, né? O óculos da Apple, né? Então, ali também vai ser uma interação muito realidade aumentada, ali, muito mais fácil, né? De interagir. Porque, inclusive, você vai ter, ou o próprio metaverso, que você pode visitar a loja, né? Você não está na loja, né? Você ter a loja física entrando na sua casa, né? Ele tem o device lá, né? Do metaverso, você está aqui.
Você vai lá, né, no ambiente e explora a lógica que acontece lá, Agora, basicamente. né, Espécie, eu tinha uma convicção muito forte que o metaverso iria acelerar essa questão que você está dizendo, né? De visitar a loja virtualmente e decidir pela compra. Ele não conseguiu ainda parar. Mas o metaverso não avançou. Sim. Mas como... mostrou uma coisa interessante. Assim, na minha percepção do metaverso, na concepção original do Zucker, era você criar ali um ambiente, né? Você tinha que ter programação, você tinha que, né, fazer o espaço, etc. E hoje, com essa lógica da Apple, você não precisa criar, né? Você só precisa ter o mesmo device ali, ele vai ter como se fosse um holograma, né, seu, etc. Então, você explora o espaço que já está lá. Então, isso ajuda, né, no sentido de você não precisar toda essa, né, questão computacional aí, né, necessária. Então, isso pode ser que aí vai ter um avanço no conceito, né, mas talvez de uma maneira diferente, até talvez aí a gente chegar realmente, né, nesse Second Life aí, né, num ambiente aí, o site, que hoje é em 2 dimensões, você poder entrar em 3. Mas outro, só trabalho, só para finalizar isso aí, um outro era, desses que eu comentei, era de um supermercado, e a pessoa fez uma pesquisa para saber o porquê as pessoas não compravam online no supermercado. Né? Estava incentivando a compra. Esse mercado ainda é uma compra ainda física, né? Mas por que não, né? Se eu estou aqui, por que eu vou até o supermercado ainda, né? Se eu poderia. Uma maçã. Né? É você que vai escolher a maçã. Sim, pode ser que tenha esse aspecto, mas... esse aqui foi o avatar que eu criei para mim na época, tá? Mas não foi para frente, então eu... vou botar um óculos para ficar igual, ó. Pronto. Olha, eu não estou igual, eu só não vou mostrar meu abdômen definido, porque eu tenho vergonha. Pronto. Tá aí. Muito parecido, Caetano. Eu não abandonaria, né? Eu acho que aqui a turma também está achando que você deve continuar. Então. Ai, meu Deus do céu. Beleza? Mas é uma boa discussão ainda para, né, frente. Muito bom. Mais algum ponto aí? Diga, Gustavo. Existe a possibilidade de chegar num patamar que a gente não vai conseguir mais inovar no marketing, essa questão de criatividade, e não vai conseguir mais sair do patamar no marketing, chegar no final. Até agora, é uma pergunta interessante hein, do Gustavo, da saturação da criatividade do marketing, né? Seria, porque eu acho que tem fases, né, que a gente... Mas é uma pergunta interessante, porque a ideia do posicionamento, né, é você chamar a atenção, né, fazer algo diferente, né? A gente sempre vê comerciais com outra linguagem, com outro layout, enfim. E aí talvez a gente estaria, né, saturando. Talvez, né, não nesse tipping point aí da nova tecnologia, outra interface aí, talvez as experiências poderiam, mas talvez nesse modelo, o que você acha, Caetano? Então, vamos ó, eu não sei por que veio isso na minha cabeça, mas a gente pode até desenvolver coisas aí, até um material acadêmico. Ó. Havaianas, por que Havaianas nunca... Aliás, vamos pegar Alpargatas. Alpargatas é a dona da Havaianas. Alpargatas tinha centenas de marcas, certo? Uma delas era Havaiana. Alpargatas ainda existe, mas só existe a marca Havaianas lá na Alpargatas. As outras foram, acho que, saturadas. Por que aconteceu isso, né? O que a Havaianas fez? Talvez ela olhou melhor o mercado e se transformou, porque ela passou por transfigurações muito poderosas. Agora, quem lembra do Conga? Alguém usou Conga? Tênis? Que chute? Eu sei que vocês são mais jovens, não vão lembrar disso aí. Calça rancheira. Por que essas... Eram, acho que tudo alpargatas. Por que essas marcas não se saturaram e não existem mais? Aliás, calça rancheira tentaram relançar aí, né? É um assunto interessante de discutir, né, Spurs? Eu acho que ninguém escreveu ainda sobre isso, saturação da comunicação. Agora, claro, essas marcas todas, Conga, Rancheira, Quixute,
né? Eram todas baseadas em propaganda mesmo, né? Não eram em posicionamento, né? Entendeu? Talvez seja uma razão, né, delas saturarem mais rápido, né? Ou se pegar a Suquita, a Suquita teve comunicações excelentes do tiozinho Suquita, não sei se vocês lembram, né? Todo mundo lembra, até quem não assistiu os filmes, né? Mas não vendia nada de Suquita. Mas o comercial era legal, esperar para ver o tiozão e a bonitinha lá, entendeu? Mas eu acho que o ponto também, Gustavo, aí nesse lado, não é só a comunicação tradicional, né? Olhar mais. Hoje, a geração Z, né, por exemplo, já é muito mais suscetível a comunicar ao que os outros dizem do que a marca diz. Né? Do que a marca diz, é verdade. Assim, já é uma mudança, né? É. E talvez um dos motivos seja a questão da saturação mesmo, né? A falta de credibilidade, talvez, de passar o propósito, né, realmente, da marca. Né? Aí... Escuta, alguém aí usou sapato Vulcabras? Acho que não, né? É bem mais antigo. Nossa, já desapareceu, faltou marketing, né? Estou ficando velho mesmo, acho, espécie, pelo amor de Deus. Fala, né? Estou acompanhando assim que as marcas estão migrando muito. Eles contratavam influências diárias para fazer campanhas e hoje eles estão migrando para campanhas mais reais, assim, pessoas que estão fora. Eu até vi esses dias uma menina que não era nada famosa, assim, aleatória, fazia uma campanha para uma marca de espinhas e o logo dela era excelente. Esses maiores perderam, né, um pouco, né? Eles também vamos na lógica da saturação, e hoje é muito comum o micro e o nano influenciador. Tem um nano ainda, né? Tem mais que o micro, né? Menorzinho, ali da pessoa é uma profissão, né? Aqui que pode vender ali para a padaria da esquina, outro aqui, né? Trabalhando com pequenos varejos, mesmo ganhando um valor pequeno, mas contribuindo. Isso aí, inclusive, foi uma ação também do supermercado, nos MBAs ali, né? Um trabalho, ela, na verdade, usou e quantificou. Né? Depois posso até compartilhar esse trabalho aí. Ela é um supermercado, Caetano, que usou nano, micro-influenciador, que era o da cidade ali, para alavancar as vendas do supermercado. Ela colocou até um custo, né? Paguei R$500, R$200 e tal. E aí ela mostrou o quanto que faturou a mais com o uso desses influenciadores. Lógico que não dá para separar só, foi o influenciador, mas realmente pesou bastante. Foi assim, muito mais do que. Mas aí, no caso, era um supermercado novo também, né? Então, eles precisavam desse apoio. Mas muito bom, olha, vamos para a comunicação, para o PD, né, produto, acho que já estamos chegando aí no tempo. Se não tiver mais ninguém, tudo bem? Então, Caetano, super obrigado mais uma vez. Eu que agradeço aí, cara, Esperto. É sempre um prazer aí falar com você e com seus alunos, né? Sim, obrigado mesmo, Caetano. Sei do teu tempo aí. E até uma próxima. Aí o Caetano está para vir aqui, né? E aí vamos explorar aí. Não virtualmente, né, Matheus? Mas fisicamente. Olha, gente. Vocês vão perceber que pelo Zoom eu pareço ser mais alto e mais bonito. Pelo Zoom, não, pelo Meet, né? Eu pareço ser bem mais alto e mais bonito, mais moreno, mais cabeludo. Aí eu passo a risca no meio muito larga. Tchau para vocês. Bom final de semana e sucesso aí a todos. Tchau, Spes. Muito obrigado. Tchau, beijos a todos. Beijos a todos. Tchau. Tchau, tchau.